A igreja encerra o ano litúrgico com a festa de Cristo, Rei do Universo, para lembrar que o nosso Deus é um Deus de amor e por amor Ele reina triunfante. O texto que nós acabamos de ouvir nos apresenta dois títulos que são aplicados a Jesus e são utilizados de maneira jocosa, em tom de zombaria, como se fosse piada e escárnio. São os títulos de Messias ou Cristo, que é a mesma coisa, e de Rei. Todos sabemos muito bem que o povo judeu aguardava a sua libertação pela vinda de um Messias, pela vinda de um Cristo, isto é, de um ungido, de um escolhido por Deus. E a concepção que eles haviam desenvolvido, eles que eram dominados por um poder estrangeiro, que era o poder romano, era de que esse Messias seria também um rei politicamente falando, que teria tudo que os outros reis têm, só que teria mais força, um exército mais poderoso, e iria vencer os romanos e expulsá-los da sua terra. Era essa a imagem que eles esperavam que o Messias pudesse apresentar. Por isso há esse tom de zombaria, usando os dois títulos, Messias ou Cristo e Rei. Só que quem vai colocar as coisas no lugar certo vai ser um dos que estão ao seu lado crucificados, que a igreja depois chamou de bom ladrão e deu a ele o apelido ou o nome de São Dimas. O que é que ele diz? Primeiro, ele reconhece que Jesus é Deus. Aqui está a primeira condição para verdadeiramente entender o tipo de reino e a forma de reinar de Jesus. Ele vê o que os outros não veem. Ninguém fala isso. Todos usam os outros títulos, mas ninguém vê em Jesus a figura verdadeira do próprio Deus. Ele enxerga mais do que todos. E aí ele diz: você não teme a Deus. Você que está sofrendo o mesmo tipo de condenação que ele é Deus. E depois ele reconhece que, sendo Deus, Jesus se torna rei. Ele não é rei e por isso se torna Deus. Ele é Deus e por isso é rei, mas rei segundo o seu modelo. Hoje, na missa anterior com as crianças, eu pedi que elas definissem a imagem que elas tinham de um rei, vendo num livrinho de história infantil, vendo em desenho animado, vendo em algum programa ou algum filme no cinema ou na televisão. Elas eram especialistas em reis humanos, sabiam de tudo, conseguiram definir o modelo de um rei humano como ninguém. Um rei com coroa de ouro, um rei com roupas vistosas, alguém que tem trono, alguém que tem poder, alguém que tem palácio, alguém que tem exército, alguém que tem servidores. Enxergaram um monte de adjetivos que
são aplicados aos reis. E eu perguntava: algum desses adjetivos, alguma coisa parecida vocês encontram em Jesus? E elas unânimes disseram: nada, é tudo diferente nele, porque ele é Deus, e é por isso que o seu reino é diferente. Não tem coroa de ouro, mas tem de espinhos. Não tem trono de ouro cravejado de pedras, mas tem uma cruz. Não tem um séquito de servidores, porque ele mesmo é que se faz servidor de todos. Não tem um palácio, aliás, ele mesmo diz que não tem nem sequer um lugar aonde repousar a cabeça. Eu perguntava às crianças: mas então qual é a diferença de Jesus, se ele é exatamente contrário a tudo aquilo que vocês já viram em outros reis humanos? E as crianças, de maneira muito serena e pura, disseram: porque Jesus ama, porque Jesus só faz o bem, porque Jesus só pensa em nós, Jesus não pensa nele. Uma aula de teologia, uma aula de Bíblia, uma aula de fé, com crianças com apenas alguns anos de vida, entre 9 e 12 anos. É esse o rei que nós estamos celebrando hoje. Nós, muitas vezes, olhamos para Jesus e começamos a zombar também dele, ou a duvidar de que ele venceu, como fizeram os outros que estavam ao seu redor. Muitas vezes, sobretudo em momentos de crise, nós ficamos pensando se de fato Cristo venceu, e esquecemos-nos que os momentos de crise são também instrumentos que na nossa vida aparecem, para que pela graça de Deus a gente muitas vezes descubra em nós realidades e riquezas e potencialidades que estavam adormecidas. E a gente de repente acorda porque estava muito acomodado e diz: meu Deus, como você é bom, meu Deus, você venceu, e venceu por amor a mim, e me mostra o caminho para que eu, confiando no teu amor, amando, também supere o momento de crise, supere a dificuldade, transponha o obstáculo. Esse é o Deus que nós estamos celebrando, o Deus que todo mundo enxerga como um derrotado morrendo na cruz, mas que nós, como bom ladrão, vemos o próprio Deus se derramando em amor sobre toda a humanidade, resgatando-a do pecado, abrindo para todos as portas do paraíso. E o coração de Deus aberto, não apenas pela lança, permanece aberto para sempre. Tanto que São Dimas, o bom ladrão, ele percebe esse amor infinito e ele entra na hora derradeira por essa porta, sabendo que ela nunca mais se fechará. Peçamos, portanto, ao nosso Deus, que nos ama e mantém o seu coração sempre aberto, animando-nos, fortalecendo-nos, para que superemos com a sua graça todas as dificuldades. Vamos em pé, por favor, ficar, e nesse Deus maravilhoso, que reina, amando e servindo a todos, professemos a nossa fé.